Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. No episódio de hoje, quem entra no escritório do Dr. Sehun e pega a Ira conversando com o Dr. Sehun não é Orhon, e sim a secretária do Dr. Sehun. E já começamos muito bem, né? Mas vamos continuar. Enfim, a secretária do Dr. Sehun coloca alguns documentos em cima da mesa dele e logo em seguida ela vai embora. Enquanto isso, Orhon acaba abrindo a porta do consultório do médico errado. Ele então olha pro doutor e diz: Oi, eu achei que era o consultório do Dr. Sehun. O médico então diz para Orhon que aquele consultório é dele e conta para Orhon onde o Dr. Sehun está atendendo atualmente. Enquanto isso, Ira continua conversando com o Dr. Sehun. Ela está dizendo pro Dr. Sehun que ele sabe muito bem do que a Fifi é capaz e diz para o Dr. Sehun que se não fosse pela misericórdia dele, Sarah não estaria viva agora. Ira então olha para o Dr. Sehun e diz para ele que Orhon não merece ser pai, pois ele ordenou a morte de sua própria filha. Ira então diz para o Dr. Sehun que Orhon nunca poderá saber que Sarah é filha dele. Nesse momento, o Dr. Sehun começa a se lembrar da conversa que teve com a Fifi no escritório de Orhon e descobriu que Orhon nunca soube da gravidez de Ira e que também ele nunca ordenou que fosse realizado um aborto. Dr. Sehun então volta de seus pensamentos. Dr. Sehun então olha para Ira e diz: Ira, se sente, há coisas que precisamos conversar. Ai, pelo amor da glória, ele manda ela se sentar porque precisa conversar com ela. Gente, é só falar. Orhon não sabia que você estava grávida. Quem fez tudo isso foi a Fifi Dermihanli. Gente, é tão fácil falar, né? Não, vem aqui, se senta que a gente precisa conversar. Você quer um café? Quer uma água? Então, você lembra do passado? Gente, vamos ser mais diretos nessa vida? Ai, minha paciência, não dá pra isso não. Enquanto isso, Sultana está conversando com a secretária do Dr. Sehun, aquela que acabou de entrar no consultório para entregar supostamente um documento para ele. Na verdade, ela estava indo lá para espiar, porque essa secretária é uma espiã de Sultana, é a Fifi. Nesse momento, então, a secretária do Dr. Sehun ligou para Sultana e está contando para ela que Ira está, nesse momento, no escritório do Dr. Sehun conversando com ele. Sultana, então, agradece a informação e pede para que a secretária ligue novamente caso tenha alguma nova informação. Enquanto isso, o Dr. Sehun está dizendo para Ira que há muitos segredos que ela precisa saber e que ele gostaria de revelar a verdade para ela agora. Ira interrompe o doutor achando que ele quer contar a verdade para Orhon. Ela então diz: Não, doutor, a verdade não pode ser revelada, eu preciso proteger a minha filha deles. O Dr. Sehun então interrompe Ira e diz: Não, Ira, na verdade essa ordem ela foi dada por... Nesse momento, o Dr. Sehun acaba recebendo uma mensagem em seu celular. Ele então para de falar com Ira e vai olhar a mensagem. A mensagem é de Sultana. Na mensagem está escrito: Dr. Sehun, se o senhor não ficar calado, o senhor pode ter certeza que coisas ruins acontecerão não somente com o senhor, mas também com seus entes queridos. Gostaria de te lembrar que seu filho, que está em Viena, deve ficar longe da varanda ensolarada, da qual ele gosta tanto de tomar sol. Ou seja, o fato dela estar dizendo isso para ele significa que ela tem pessoas onde o filho dela está em Viena observando o rapaz, observando a vida do rapaz. Então isso já deixa o Dr. Sehun com muito medo. O doutor então termina de ler a mensagem e fica muito nervoso, pois percebeu que seu filho está correndo risco de vida. Ira então olha para o doutor e diz: Doutor, eu estou dizendo para o senhor que o senhor deve ficar em silêncio sobre esse segredo, pois o senhor sabe muito bem que eles podem tirar a minha filha de mim. Eu tenho tanto medo de perder a minha filha, doutor. O doutor então olha para Ira e diz: Tudo bem, senhora Ira. Fique calma, eu vou manter o seu segredo. Na verdade, ele falou tudo isso porque ficou com medo da mensagem de Sultana, né? Pois percebeu que seu filho está correndo perigo. Ira então sai do consultório do doutor. Assim que ela sai, o doutor começa a olhar a mensagem de Sultana novamente e fica muito preocupado com seu filho. Assim que Ira sai do consultório do doutor, ela agradece a Deus pela ajuda que o doutor está lhe dando. Ela então acaba entrando em um corredor e segundos depois, Orhon começa a ir em direção ao consultório do doutor. Por segundos, eles não se encontram. Orhon então entra no escritório do Dr. Sehun. Eles então começam a conversar. Orhon então diz para o Dr. Sehun que gostaria de conversar com ele sobre o estado de saúde de Afifi e especialmente sobre os resultados dos exames que ela fez recentemente. Dr. Sehun então pede para que Orhon se sente para que eles possam conversar melhor. Senhora Arif já recebeu alta e já está em casa com Susan
Elif e Azix. O senhor então se senta no sofá e Susan finge estar muito feliz por seu pai ter saído da UTI. Azix então diz para o senhor Arif que precisa sair. Arif então olha para Azix e diz: estamos indo para o piquenique? Vamos ir para o piquenique agora? Azix então olha para o senhor e diz: papai, primeiro descanse um pouco e logo em seguida vamos fazer o piquenique, está bem? Susan então diz: que piquenique? Azix então diz: eu prometi para o meu pai que faríamos um piquenique. Susan então diz para Azix que se lembra de que no passado eles realizavam muitos piqueniques. Susan então diz: seria bom para o papai fazer um piquenique, já que ele foi para o hospital, né? Ficou internado e agora ele conseguiu sair, graças a Deus. Realmente eu concordo com isso, Azix. Seria muito bom para ele fazer um piquenique. Azix então olha para Susan e diz para Susan que apenas seu pai e ele vão fazer o piquenique. Nesse momento, Elif pega o copo de chá que está nas mãos do Sr. Arif e ia levar o copo de chá para a cozinha. Mas Azix olha para ela e diz: você também vai ir ao piquenique. Seu Arif sorri na hora, mas Susan não gostou nada de saber disso. Orhon então termina de conversar com o Dr. Seyhun sobre o estado de saúde de Afif. Orhon então se despede do doutor e vai embora. Assim que Orhon sai, Dr. Seyhun volta a examinar a mensagem que Sultana lhe mandou. Ele então diz para si mesmo que ele não pode fazer parte disso, pois o destino de pessoas inocentes foram mudados por culpa dessa mentira. Ele então diz para si mesmo: eu não posso fazer parte disso, mas agora eu preciso ganhar tempo. Ele então recebe a mensagem de Sultana e logo em seguida liga para seu filho. Ele então liga para seu filho e diz: filho, preste atenção. Você fará tudo o que eu lhe disser a partir de agora. Isso é urgente, não é uma brincadeira. Faça exatamente o que eu disser. Dr. Seyhun então manda seu filho sair do local onde ele está e diz para o filho dele que vai mandar o endereço do local seguro que ele deve ficar. E pede para que o garoto tenha certeza de que não está sendo seguido. Irmã Férida vai espiar a casa de Azix. Ela está super revoltada com o que descobriu sobre o fato de Elif estar sendo mantida como refém na casa de Azix. Ela então acaba vendo uma conversa de Elif e Azix. A conversa é a seguinte: Azix estava sentado na frente da casa dele e Elif foi conversar com ele. Elif então vai dizer para Azix que já está tudo pronto para que eles possam fazer o piquenique e diz: se você quiser, podemos ir agora. Vamos fazer o piquenique para o tio Arif, ele está muito empolgado com isso. Azix então se levanta revoltado, ele olha para Elif e diz: você acha que o fato do meu pai ter acordado me fez esquecer o que você fez? Você está se sentindo aliviada porque estamos indo fazer um piquenique? Elif então diz: não, eu só disse. Nesse momento Azix pega Elif pelo braço e diz: nós ainda não terminamos a nossa conversa. Meu pai desapareceu por sua culpa. Meu pai quase morreu por sua causa. Se algo novamente acontecer por sua causa, você será enterrada na cova que você mesma cavou. Irmã Férida acaba escutando tudo e fica chocada com toda a tortura que Elif está sofrendo. Enquanto isso, Ira está sentada em um muro no meio da rua. Ela está aliviada por ter escutado da própria boca do Dr. Seyhun que ele não ia contar a verdade para Orhon. Ira fica chocada quando vê Orhon saindo do consultório e indo em direção ao seu carro. Quando Orhon ia entrar em seu carro, ele acaba vendo Ira sentada no muro. E fica surpreso com a presença de Ira ali, pois ela deveria estar na mansão descansando, pois fraturou a costela. Ira então começa a correr de Orhon e Orhon começa a correr atrás dela. Orhon começa a gritar: "Hey, espere!" E Ira continua andando rápido. Orhon então acaba alcançando Ira e diz: "Hey, espere! Você não me escutou te pedindo para esperar? O que você está fazendo aqui fora? Você não sabe que é um prato cheio para os seus inimigos raptarem você, uma excelente oportunidade para eles? Porque você está tentando ser sequestrada, é isso? Por que você está aqui fora?" Ira então olha brava para Orhon e diz: "Eu não preciso lhe dar explicações sobre a minha vida." Orhon então manda a Ira entrar no carro dele, pois eles vão voltar para a mansão. Ira então respira fundo e acaba fazendo o que Orhon lhe pediu. Enquanto isso, Elif e Azix levaram o Sr. Arif para fazer um piquenique no mesmo bosque onde ele foi encontrado desacordado. O Sr. Arif está deitado em cima de um pano. Ele então começa a olhar para o céu e diz para Azix que o céu está lindo e está muito azul. Ele pede para que Azix observe o céu com ele.
Elif então olha para Arif e diz: realmente, tio Arif, o céu está muito azul, está realmente muito lindo. Após alguns segundos, Arif diz para Azix que a mãe dele adorava fazer piquenique, que ela fazia muitos doces para ele comer, além de muitos pães, para que ele comesse com queijo, pois ele adorava comer pão com queijo. Sr. Arif então pergunta para Azix se ele se lembra disso. Azix então começa a se lembrar de um dos piqueniques que seus pais fizeram, e na ocasião ele estava jogando futebol. Azix então volta de seus pensamentos e Elif começa a servir algumas comidas para eles. Azix então diz para seu pai que não gosta mais de pão com queijo e diz que vai apenas comer um sanduíche normal mesmo. Enquanto isso, Orhun e Ira chegam na mansão. Orhun acaba repreendendo o segurança por ter deixado Ira sair da mansão. Orhun então demite o segurança. Ira então vai atrás de Orhun e diz: não foi culpa dele, eu saí escondida. Orhun então olha para Ira e diz: o erro dele poderia ter custado a sua vida. Ira então olha para Orhun e diz: mas nada aconteceu, eu estou aqui e estou bem. Ira então sai, deixando Orhun falando sozinho. Orhun então vai atrás de Ira e puxa ela pelo braço e diz: espere, nossa conversa ainda não terminou. Orhun então acaba percebendo que ele está com muita dor na costela. Orhun então olha para Ira e diz: você está morrendo de dor, como que você pôde fazer todo aquele percurso a pé? O que de tão importante você precisava fazer para ter passado por toda essa dor? Ira então olha para Orhun e diz: não é da sua conta. Orhun então diz: não é da minha conta, eu sou responsável pela sua segurança, você saiu e colocou a sua vida em perigo. O que era tão importante que te fez sair? Me diga, por que você saiu? Nesse momento, a cobra-mãe começa a perceber que Orhun e Ira está discutindo e começa a escutar a conversa dos dois lá de cima do quarto dela. Toda espremida, parecendo uma espinha branca. Orhun então diz mais uma vez: me diga, por que você saiu? Ira então olha para Orhun e diz: eu já te respondi, isso não é da sua conta. Orhun então olha para Ira e diz: ok, eu já entendi, você não vai me dizer, não é? Mas nesse caso então, eu vou descobrir. Orhun então sai da mansão, deixando Ira com muito medo do que ele vai fazer. A Fifi então vai perguntar para a Sultana por que Ira saiu da mansão. Sultana então conta para a Fifi que Ira foi falar com o Dr. Seihun. A Fifi então olha para a Sultana e diz: você sabia que ela tinha ido conversar com o Dr. Seihun e não me contou? Sultana então diz: eu não lhe contei porque a senhora tinha acabado de tomar o seu remédio de pressão e não havia descansado adequadamente ainda. Não quis deixar a senhora preocupada. Mas não se preocupe, eu já resolvi tudo. Eu já dei ao Dr. Seihun o recado que ele precisava. A Fifi então olha para a Sultana e diz: como você pode ter tanta certeza de que está resolvido? Isso não é uma questão qualquer, isso pode arruinar as nossas vidas. Sultana então pede para que a Fifi não se preocupe, pois ela já resolveu tudo. Enquanto isso, a irmã Férida ligou para o pai de Elif. Ela então conta para o pai de Elif tudo o que ela presenciou na casa de Azix. Irmã Férida então diz para o pai de Elif que a menina está correndo risco de vida ficando com Azix e diz para o pai de Elif que eles precisam tomar uma providência em relação a isso, pois ela não aguenta mais saber do que está acontecendo ali e não tomar nenhuma providência sobre isso. O pai de Elif então diz para a irmã Férida que quando ele conseguir pagar sua dívida, eles vão devolver Elif e diz para a irmã Férida que Elif está segura, pois ela é a garantia de que ele vai pagar a dívida. Irmã Férida fica louca da vida com isso e diz: você confia a vida da sua filha àquele homem? Vai saber Deus se sua filha vai sobreviver até o dia em que você ter condições de pagar a sua dívida. O pai de Elif então diz: não, eu disse para o Gurbus que eu vou pagar a dívida, ele não vai fazer nada com a minha filha. Irmã Férida então diz: eu vi com os meus próprios olhos Azix ameaçando de matar a sua filha. Irmã Férida então diz: chega, nós vamos à polícia. O pai de Elif então diz: não, irmã, por favor, não, eu vou pagar a minha dívida e vou levar a minha filha. Irmã Férida então diz: não, eu vou até a polícia. O pai de Elif então diz: não, você não vai até a polícia. De qualquer forma, eu preciso ir embora, pois eu tenho que terminar o meu trabalho para conseguir pagar a minha dívida. Mas você não deve ir até a polícia. O pai de Elif vai embora, deixando Irmã Férida incrédula, pois ela realmente acreditou que ele iria com ela até a polícia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.